na aula passada nós falamos sobre estruturas de repetição. Então, uma vez que os algoritmos eles vão chegar nessa situação, né, onde nem sempre eles vão seguir numa forma linear, né? Então, a gente vai ter as condições, a gente tem estrutura de repetição, também temos os vetores, temos as matrizes, enfim. E aí, dentro das estruturas de repetição, nós, na primeira aula, falamos sobre o para. Fizemos alguns exercícios, né? Falamos também sobre os laços contados e os laços condicionais, né? Então, os laços contados é quando você sabe o número de vezes que aquele determinado bloco vai ser executado. Então, por exemplo, quando nós colocamos lá para, né, de 1 a 3, até 3, significa que a gente já tinha delineado ali a quantidade de vezes que esse laço ele seria contado, né? Mas também nós temos os laços condicionais, que é quando a gente não conhece de antemão o número de vezes que esse determinado bloco deverá ser executado, né? Então, vai ter a situação do número de repetições, né? E aí, essa questão da quantidade, ela vai depender justamente desse número de condições. Então, na verdade, o número de repetições, ele vai acontecer baseado nas condições que estiverem equivalentes ali dentro daquele enunciado. Tá? Então, a gente trouxe aqui um exemplo, né, aí qual que seria a variável, né, uma variável que geralmente é inteira, na maioria das vezes, para poder fazer a contagem, né, para poder armazenar essa quantidade, e aí vem aí o início até qual que vai ser o final. Então, por exemplo, de 1 até 80, né, significa que ele vai executar isso 81 vezes. Né? A gente fala que é 80, mas é 81. Né? E aí o faça, e aí depois os comandos, né? E aí a gente encerra com o fim para, tá bom? Aí tem o exemplo do fluxograma, mostrando como que tudo acontece, o início e também, né, o processo de repetição. Então, ele entra ali, né, no processo de, por exemplo, looping, né, que é onde ele vai girar ali até, de repente, chegar numa situação onde ele tenha que parar. Então, aí tem aqui um exemplo, né, para e a variável, né, que vai armazenar tudo isso aí, de 1 até 10. Então, o passo 1 vai acontecer dessa forma, né, por exemplo. Né, a gente pode colocar ali esse incremento, né. Aí, escreva entre com aí o valor, no caso, o I ele vai estar ali para poder identificar isso, né? Para poder armazenar isso. E aí leia aí o valor que o usuário digitou. Então, escreve e leia, todo mundo lembra. Né? E aí, o que vai acontecer? De 1 até 10, ele vai fazer isso. Tá? Ele vai pegar o valor que o usuário digitou, certo? E vai, no caso, fazer a soma, né? Desse valor. Tá? E aí ele vai mostrar lá no final a soma e o que foi processado aqui, nessa variável de soma. Bom, aí nós temos lá o laço enquanto, o laço repita, e a nossa missão hoje é chegarmos no enquanto. Então, enquanto estiver nessa condição, vai acontecer alguma coisa. A partir do momento que sair dessa condição, aí ele pode, por exemplo, encerrar. Tá? Tá lá um exemplo, então entre com um número positivo, né? Aí vai ler esse número, né? A variável vai ler. Ou melhor, esse valor vai estar guardado dentro de uma variável, por conta da leitura. Então, enquanto o número for menor do que zero, o que ele vai fazer? Ele vai pedir para entrar com um número positivo. Tá? Então, enquanto o usuário estiver digitando um número que seja menor do que zero, tá? Ele vai pedir para o usuário que vai informar que não pode, que tem que ser um número positivo. Aí, quando o usuário informar um número positivo, aí sim ele armazena esse número e finaliza, no caso, esse bloco, essa estrutura aí de repetição. Deixa eu ver se tem outro exemplo. E tem o repita, tá? Que não é o que a gente não vai chegar hoje nele, tá? Então tá. Aqui no caso, nós vamos receber o preço de custo e o preço de venda dos produtos.
né? Então, eu já sei que eu tenho essas duas variáveis. Só que aí, eu vou ter que ter lá uma variável também para contar, certo? Então, eu poderia colocar aqui, ó, deixa eu abrir o Visual G, as três variáveis, né? Poderia colocar aqui X, poderia colocar o preço, para encaixar alto, peraí, X, poderia colocar o preço, como é que é? Preço de custo, né? Preço, custo e preço, venda, que é inteiro. Vou colocar aqui inteiro. Ok. Cadê? Tá. Bom, e aí ele vai iniciar, né? Dizendo que eu preciso pedir esses valores. Bom, então eu vou pedir o escreva, e vou colocar aqui, digite o preço de custo. Aí, o usuário vai digitar o preço e, consequentemente, eu vou guardar isso dentro da variável. Preço, custo. Aí vem a variável, né, que vai fazer ali o contagem. Não, peraí, agora é o para, né? Eu tenho que ver a quantidade, não é isso? 1 até 40, certo? E aí ele vai pedir o que mesmo? Tem um comando que vem depois do para x de 1 até 40. Olha lá, passa. Aí, ok, agora eu já entendi que ele vai fazer de 1 até 40, certo? Então, são 40 produtos, tá lá. Eu vou colocar aqui preço, custo, e vou pedir o escreva e digite o preço de venda. Olha lá, leia preço, e detalhe, a variável ali está errada, ó. Caixa alta. Aqui, ó. Preço, custo, preço, venda. Ok, só que aí é o seguinte, pessoal. Aqui, ele está pedindo para informar se houve prejuízo, né? Então, se houve prejuízo ou empate para cada produto. Então, como é que ficaria prejuízo, lucro ou empate, né? Como que ficaria isso aqui? Eu teria que fazer o if, que é o se, né? Então, se, vamos pela lógica, se o preço de venda for maior que o preço de custo, o que, que vai acontecer nesse caso? Vai dar bom, né? O que, que vai acontecer aqui? Eu vou colocar o escreva e vou informar que houve o quê? Houve lucro. Olha lá, tá vendo? Bom, aí vem o senão. Se não, eu posso colocar aqui, se o preço de venda for menor que o preço de custo, então, o que, que aconteceu? Houve prejuízo. Houve prejuízo. Tá lá. Mas tem uma outra situação, né, que pode acontecer de ser igual, né? Então, eu posso colocar aqui, ó, escreva, houve empate. Ó, terminei, né? Tá tudo certo agora, pronto, posso rodar. Fim C. Fim C. Fim C. Tem quantos fim 6? Um, dois, né? Tá, é porque assim, ó, pessoal, lembre-se de novo, ó, tem que contar quantos C teve, ó. Então, teve um, dois. Então, aqui a gente encerra com um, dois. Só que tem mais um detalhe, aqui ganha uma coisa nova também, porque nós tivemos a repetição, que é o para. Tá, beleza. Ó, aí
vamos lá, vamos rodar aqui, pessoal. Deixa eu colocar 65. Vamos lá. Vai ler. Então, ele já entendeu que é de 1 até 40. Então, vou digitar o preço de custo. Paguei 250. Olha lá. Digite o preço da venda. Ah, eu estou vendendo a 180. Houve prejuízo. Tá vendo? Aí ele vai pedir já o outro próximo produto. Detalhe, aqui ficou faltando pular linha, né? Que ficou tudo junto ali, tá vendo? Houve prejuízo, já pede o próximo. Ele vai ficar pedindo 40, tá? Ele vai pedir 40 dentro dessa nossa situação aí, tá bom? Depois vocês podem fazer o teste, eu salvo aqui e disponibilizo para vocês. Eu não vou ficar fazendo 40 aqui, né? E não se esqueçam de pular a linha aqui, ó. Importante para não ficar um trem embaralhado ali.